Oi gente, eu sou a Duda, você está no canal da Tag Experiências Literárias e hoje nós vamos conversar sobre Herdeiras do Mar, da autora Marilyn Bratt. Aquele aviso importante, esse vídeo contém spoilers do livro para que a gente possa conversar livremente sobre a leitura. E então o Herdeiras do Mar foi o livro do mês de março da Tag Netos, uma escolha que vai nos transportar para uma outra realidade durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou começar dizendo que este foi um livro difícil de ler em vários momentos, tenho certeza que muitos sentiram o mesmo, e que normalmente para mim não é uma escolha de leitura que eu faria, por exemplo, numa livraria, e que eu estaria perdendo muito com isso. E com isso eu digo o quão é importante a gente se abrir para novas histórias, né? Quando menciono que eu não faria essa escolha normalmente, é em relação ao peso da leitura, assim, o tema da leitura. Eu sinto muito, sabe, quando eu estou lendo essas histórias, então eu meio que me transporto para essa realidade e acabo ficando muito mal. Isso foi algo que aconteceu comigo quando eu estava lendo Todas as Cores do Céu, que também foi enviado pela Tag Netos, que vai falar sobre escravidão sexual, e esse também é um livro que vai falar sobre isso. E em ambos os livros a gente sabe que são coisas que realmente acontecem, então é mais doloroso ainda pensar nas pessoas com essa realidade, porém é importante, imprescindível, pensar sobre isso, discutir sobre o assunto, especialmente em relação a crimes de guerra, não esquecer as atrocidades cometidas, resgatar essas memórias, que é algo que o livro vai fazer, algo que a personagem da Amy também vai passar aqui no livro, que é encarar de frente. Não simplesmente reprimir essas lembranças, reprimir essas histórias, pelo contrário, reconhecer que isso aconteceu, pensar, falar sobre e homenagear essas pessoas, homenagear todas que passaram por isso, resgatar essa memória como uma homenagem de que elas não foram esquecidas, sabe? Então isso é muito importante, porque às vezes é sim doloroso a gente ler algumas coisas, a gente enfrentar algumas coisas, mas é extremamente importante. E esse aqui é um episódio da Segunda Guerra Mundial que eu não conhecia, mais uma vez me surpreendendo como a gente sempre pode aprender coisas novas e descobrir coisas novas, capítulos obscuros, né, e sombrios da história do mundo. E aqui a gente vai conhecer as mulheres do mar, as herdeiras do mar, que tinham essa tradição Raineio. Eu não sei se eu pronuncio certo, gente. As Raineio, que eram essas mulheres matriarcas ali de suas famílias, tão importantes na sua comunidade, que estavam sempre mergulhando para prover o sustento de todos, mesmo num período de guerra. Então aqui a gente tem essa ambientação da Coreia do Sul, nessa ilha que essas pessoas viviam, e ali, enquanto as pessoas passavam fome muitas vezes, as mulheres iam, mergulhavam, tinham essa tradição, eram tão conectadas com os seus antepassados e o mar, com tudo que essa tradição representava, né, com o valor que elas encontravam naquilo, o valor que elas se davam, e que elas então tinham ali o sustento da comunidade, de suas famílias, que é algo muito bonito. Então a gente conhece a Amy e a Hannah, essas duas irmãs que vão herdar essa tradição da sua mãe, só que estamos num período turbulento de guerra, em plena Segunda Guerra Mundial, e a Hannah vai ser raptada, tirada ali do seu âmbito familiar, tão nova, né, uma menina super nova que tinha muito pela frente e que vai refletir muitas outras. Então a Hannah é retirada brutalmente da sua família e de uma forma assim que já nos emociona, porque na verdade seria sua irmã mais nova, a Amy, que seria levada pelos japoneses ali que estavam sequestrando essas meninas conhecidas como as mulheres de consolo, que nada mais eram do que escravas sexuais, né? Porque o termo, às vezes, mulheres de consolo não mostra tudo que isso acarretava, né? Esconde talvez uma realidade brutal e cruel que na verdade era a escravidão sexual de meninas. Então, quem seria sequestrada? A Amy. Só que sua irmã Hannah, que era a irmã mais velha, 7 anos mais velha, ela vai fazer de tudo para que a Amy não seja levada. E em contrapartida, a gente já vê uma visão mais atual, né? A visão da Amy já idosa, que nunca reencontrou sua irmã. Então a gente já sabe de antemão que elas não vão se reencontrar mais, o que já é mais doloroso ainda ao acompanhar essa jornada. A Hannah nunca perde as esperanças, ela está sempre ali com toda a dor, a brutalidade, a crueldade, todo o terror ao seu redor. Ainda assim ela não perde as esperanças. E aí a gente fica nessa expectativa, claro, do que irá acontecer com a Hannah, por a gente já saber, através da Amy idosa, que a Amy nunca reencontrou sua irmã e que isso também deixou feridas profundas na sua vida. Então também é um livro que vai mostrar esse lado, né, dos que conseguiram sobreviver à guerra. E aqui nós estamos falando de duas guerras, né, porque é mencionada a Segunda Guerra, porém logo depois que acabou a Segunda Guerra, a Coreia passou por outros momentos turbulentos com a Guerra da Coreia. Não houve exatamente um momento de paz, né, passaram por momentos terríveis, um depois do outro, tempos turbulentos realmente.
Então é mostrado qual é a realidade atual, né? As feridas que ficam, os traumas que ficam, a perda, o luto. Tanto é que o nome do livro originalmente é o Crisântemo Branco, que é essa flor que vai representar o luto, porque vai falar sim muito sobre luto e perda, sobre a tentativa de recomeço das pessoas que passam por isso, né? Que viram tudo isso, viram o que aconteceu com seus familiares, com seus amigos, com todos ao seu redor. E em relação a Amy, com a sua irmã Hannah, né? Essa ligação que as irmãs tinham, que era algo muito bonito, a ponto, né, da gente ter logo no começo essa questão tão emocional envolvida por a Hannah ter ido no lugar da Amy. Então a gente acompanha essa jornada da Hannah muito de perto, né, todo o horror, e ainda assim os momentos que consolam um pouco, né, o que ela encontra no caminho, a paz que ela consegue ter em momentos específicos, seja em relação às outras meninas que ela conhece e acaba estabelecendo uma relação, seja em relação também, claro, à família, ao lar que ela encontra na Mongólia, com algumas pessoas ali no meio do caminho, que ainda ali não representa a paz definitiva na sua vida, já que existe sempre essa ameaça do Morimoto, esse homem que a raptou, que tornou-se obcecado por ela, e essa relação entre captor e vítima também é algo que incomoda muito, né, porque aquele homem que está sempre ali, tomando posse, fazendo coisas tão terríveis, e está ali se oferecendo como uma salvação, como se ele fosse uma grande coisa. Então ele é um personagem que dá muita agonia aqui na história, um antagonista que nos deixa assim consternadas mesmo. Então assim, conhecer as Mulheres de Consolo, conhecer esse capítulo na Segunda Guerra Mundial, esses crimes tão terríveis e todos que foram envolvidos nisso, já é muito doloroso, porém importantíssimo. É muito importante resgatar essas histórias, especialmente essas histórias que não são tão contadas, né? Porque elas precisam ser contadas. Essas mulheres que por muitas décadas nem tiveram esse reconhecimento desses crimes que foram cometidos contra elas, né? Crimes terríveis, eu sempre repito muito isso, mas é porque realmente é muito doloroso uma vez que a gente termina pensar nessa realidade, que é uma realidade até hoje, né? Porque a escravidão sexual existe e a gente saber que apenas muitas décadas depois isso foi reconhecido, sabe? Pelas pessoas, as mulheres que tiveram coragem de falar, que optaram não pegar o caminho mais fácil, que talvez fosse tentar deixar isso para trás após tantas décadas, já que não foi, né, reconhecido por muito tempo, mas que resolveram falar, né, que tiveram essa coragem de falar de algo tão importante, reconhecer a dor de tantas mulheres que foram levadas de suas famílias. Então a guerra às vezes esconde horrores que a gente não imagina, né? A gente sabe os horrores óbvios da guerra, mas assim, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece, mais horrorizado a gente fica, né? Então sim, é uma leitura comovente em muitos momentos, né? Por esse fator humano, a esperança, a conexão entre a família, entre as amizades encontradas, os momentos de paz que são mostrados em pequenas coisas, como a Hannah, por exemplo, às vezes encontrava motivos para sorrir, mesmo em meio a várias atrocidades, né, em meio a um terror total. O lado terrível e o lado belo do ser humano pode ser encontrado nesse livro, né, pode ser encontrado em diferentes momentos, através de diferentes atitudes e pessoas. Então eu achei um livro muito bonito, eu chorei em alguns momentos, foi uma leitura sensacional pra mim, e é isso que eu falo, quando eu disse lá no começo eu estaria perdendo muito, porque por eu não ficar tão próxima assim dos dramas, sabe, por eu tentar não ler tantos dramas, eu ia acabar não dando uma prioridade ou mesmo não lendo, e é uma leitura sensacional, um momento importante, impactante, e pessoas que merecem ser lembradas, resgatadas, memórias importantes, né, e crimes que precisam ser reconhecidos para que nunca sejam repetidos. Eu gostei muito também de ler a entrevista da autora na revistinha ao final, eu gostei das fotos também, até a foto da capa do livro e outras fotos que a gente acompanha e vê o trabalho desse fotógrafo que foi lá acompanhar essas mulheres. E a autora, né, mostrada que nasceu na Alemanha, morou nos Estados Unidos, mas os seus ancestrais, os seus ascendentes são sul-coreanos. Então ela tem essa conexão com a Coreia do Sul e ela viajou para lá também para ficar mais próxima da história dessas mulheres e para estudar mais sobre o que aconteceu nessa época, né? Esse é o livro de estreia dela, que é um livro de estreia muito forte. E ela fala também uma coisa aqui muito importante que a surpreendeu nessa pesquisa dela, que foi a abolição da cultura coreana durante a ocupação japonesa, né, que baniu a língua, a escrita, os nomes nativos. É uma morte cultural, né, que é algo muito triste também, que a gente acompanha aqui nesse livro. São muitos níveis de crueldade, né, em relação aos assassinatos, aos estupros, às atrocidades que um ambiente de guerra muitas vezes provoca,
mas também até nessa questão cultural, né, de negar quem essas pessoas são, de impor coisas de outras culturas para que elas precisem adotar como próprias. Foi uma experiência incrível, dolorosa, porém incrível. Eu espero que vocês tenham gostado tanto do vídeo quanto do livro. Vamos adorar saber o que você achou aqui embaixo nos comentários. Conta aqui o que você achou sobre As Herdeiras do Mar. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreve no canal da Tag para sempre receber os vídeos em primeira mão. Beijo a todos e até a próxima!